Meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre todos nós nesta noite. O Senhor nos traz uma palavra que não é apenas para líderes, pastores ou obreiros, mas para todo aquele que entende que foi chamado para servir no reino de Deus. Todos nós, sem exceção, somos responsáveis pelo cuidado do rebanho do Senhor que está ao nosso redor. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 5:2, onde está escrito: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. A palavra do Senhor é clara. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, faz aqui um chamado, uma convocação: apacentai o rebanho de Deus. E o que significa apacentar? Não é apenas estar presente, não é apenas fazer parte de uma igreja. Apacentar significa alimentar, cuidar, proteger, orientar, guiar, socorrer e amar. Mas ele também faz um alerta. Não devemos fazer isso por obrigação, nem por interesse próprio, nem esperando retorno financeiro, prestígio ou reconhecimento humano. Pelo contrário, devemos cuidar do rebanho voluntariamente, com amor, com zelo, com entrega, com compaixão. É um chamado que vem do céu e exige de nós compromisso e disposição. E quando olhamos para o mundo ao nosso redor, para a nossa comunidade, para a nossa igreja, o que vemos? Pessoas feridas, cansadas, sobrecarregadas, aflitas, muitas vezes sem direção, precisando desesperadamente de cuidado, de uma palavra, de um abraço, de alguém que lhes mostre o caminho. Foi exatamente isso que Jesus viu quando olhou para as multidões. Em Mateus 9:36 está escrito: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Perceba isso, meu irmão, minha irmã. O próprio Jesus, o nosso Salvador, se compadeceu. Ele não ficou indiferente, ele não olhou e virou as costas. Ele sentiu no seu espírito a dor daquelas pessoas. Elas estavam como ovelhas sem pastor, perdidas, sem direção, sem proteção, sem alimento. E eu te pergunto nesta noite: você tem visto as pessoas como Jesus vê? Ou será que, muitas vezes, nós olhamos, vemos a dor, vemos o sofrimento e simplesmente ignoramos, como se aquilo não fosse problema nosso? Deus está nos chamando a sair da zona de conforto e entender que o cuidado do rebanho não é uma opção, é uma missão, é um chamado divino. Se nós não nos levantarmos, se não fizermos nada, as consequências são sérias. Veja o que Deus fala em Ezequiel 34, 4-6. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Deus repreende com severidade aqueles que deveriam cuidar, mas foram negligentes, aqueles que ignoraram o sofrimento, que trataram com frieza e dureza as ovelhas que precisavam de amor, de cuidado, de direção. E será que, muitas vezes, nós não temos sido assim? Será que não temos nos tornado insensíveis, ocupados demais, preocupados demais com nossos próprios interesses, esquecendo que há vidas clamando por socorro ao nosso redor? Mas graças a Deus que nós temos um modelo perfeito de cuidado. E esse modelo é Jesus. Ele mesmo declarou em João 10:11: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluia! Jesus não é um mercenário, não é alguém que cuida apenas quando é conveniente. Ele deu a sua vida, ele se entregou, ele se sacrificou, ele nos amou até o fim. Se queremos ser parecidos com Jesus, precisamos aprender a amar como ele ama, a cuidar como ele cuida, a se importar como ele se importa. E você pode estar pensando: mas é tão difícil.
As pessoas são complicadas, dá trabalho cuidar. Sim, dá trabalho amar, dá trabalho se envolver, dá trabalho caminhar com quem está ferido. Mas eu te digo uma coisa nesta noite: vale a pena. Vale a pena porque há uma promessa liberada para aqueles que são fiéis no cuidado do rebanho de Deus. Em 1 Pedro 5,4, a palavra do Senhor diz: "E quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a incorruptível coroa de glória." Glória a Deus! Há uma coroa preparada para os que não desistem, para os que cuidam, para os que amam, para os que alimentam, para os que protegem, para os que se importam. Essa coroa não se desgasta, não se perde, não se quebra. É uma coroa eterna, entregue pelas mãos do próprio Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã, Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: levanta, assume o teu posto, cuida do rebanho que eu coloquei perto de você. Seja na sua casa, seja na sua família, seja na igreja, seja no trabalho, seja na rua, onde Deus te plantar. Seja luz, seja sal, seja cuidado, seja amor. Não ignore mais, não passe mais de largo, não empurre para outro aquilo que Deus confiou a você. Há vidas que dependem da sua atitude, do seu cuidado, da sua disposição de ser a expressão viva do amor de Deus na terra. E eu declaro em nome de Jesus que quando o Supremo Pastor aparecer, você ouvirá dos lábios dele: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Que Deus nos abençoe poderosamente. Amém.